Seja bem-vindo, estamos no 117º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje, no nosso 117º dia, nós iremos ler Números no capítulo 4, iremos até Salmo 38, e iremos ler Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão no capítulo 2 e, por fim, finalizando a nossa leitura de hoje, iremos até Hebreus no capítulo 2. Aqui em Números 4, nós vamos ver as responsabilidades dos levitas. Ele ainda continua dando as orientações das responsabilidades sobre cada tribo de levita. Diz assim, no Números capítulo 4, disse o Senhor a Moisés e a Arão: faça um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor com que ele cobrirão a arca da aliança. Depois o cobrirão com um couro e estenderão um pano inteiramente azul sobre ele e colocarão as suas varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos e os recipientes para o incenso, e as tigelas e as bacias para a oferta derramada, e os pães da presença que possam estar sobre ele, sempre sobre ele. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, e as suas candeias, e as suas tesouras de aparo, e os seus apagadores, e todos os jarros para o suprimento de óleo. E em seguida, embrulharão com todos os utensílios numa cobertura de couro e colocarão um suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário e depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás, as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los e não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permita que o ramo dos clãs do coatita sejam eliminados dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morra. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento entre os gersonitas e as suas famílias e clãs, conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este serviço dos clãs dos gersonitas, os que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, e a sua cobertura, a tenda externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro, e farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada e as cordas e todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar estará sobre a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs dos gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte aos meraritas, conforme os seus clãs e as suas famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para serviço,
para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a entrada, como as suas bases, suas estacas e as suas cordas, todos os utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá fazer. Este serviço dos clãs do Meraritas, todo o serviço dele na tenda do encontro, estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias e todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 2.750 homens. Este foi o total dos recenseados dos clãs dos coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630. Este foi o total dos recenseados dos clãs dos gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os clãs de 3.200. Este foi o total dos recenseados dos clãs dos meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com as ordens do Senhor, anunciadas por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para seguir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim, foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos agora fazer a nossa leitura em Salmo 38, onde ele faz uma petição para o Senhor na sua angústia. Diz assim, Salmo 38, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me discipline na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, e por causa do meu pecado, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. As minhas feridas cheiram mal e supuram por minha causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. Os meus suspiros não te oculto. Meu coração palpita e as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Os meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos, e os que me desejam matar-me preparam-me armadilhas, e os que me querem prejudicar-me anunciam minha ruína. Passo o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a boca. Fize-me como quem não ouve, e em quem cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfe sobre mim quando eu tropeçar. Estou pronto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa e estou angustiado por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo, os que retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque o bem que procuro. Sempre, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a me ajudar, Senhor, meu Salvador. Vamos agora ao livro dos Cânticos, no capítulo 2. Aqui você vai perceber, o leitor, que quando você estiver olhando aos seus olhos, a fala será entre o amado e a amada. Por isso, decidi hoje compartilhar a vocês, sempre que eu citar amado ou amada, você vai entender que quem está falando ali é o homem ou a mulher.
Diz assim, capítulo 2 de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. A amada falando. Eu sou uma flor de Saron, um lírio dos vales, o amado falando. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. A amada falando. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com as suas passas, revigorem-me como as maçãs, pois estou doente de amor, e os seus braços esquerdos estejam debaixo da minha cabeça, e seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem, nem despertem e nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele, atrás do nosso muro, observando pela janela, espiando pelas grades. O meu amado falou e disse. O amado falando: Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Apareceram as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os seus primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo, minha pomba que está nas suas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostra-me o teu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e seu rosto é lindo. A amada falando. Apanha-me para nós as raposas, e as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela ou como um cervo novo, nas colinas escarpadas. Vamos agora ao livro escrito para os Hebreus. Hebreus, nós faremos a leitura hoje de Hebreus no capítulo 2, onde ele fala do perigo da negligência. Ele também fala que Jesus, ele é o nosso, ele está acima de todos os anjos. Diz assim o perigo da negligência, Hebreus no capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provocou a sua firmeza de toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que agora os ouviram. Deus também deu testemunha dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: o que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste debaixo dos seus pés, ao que sujeitar todas as coisas. Nada deixou que lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz:
aqui estou eu com os meus filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a tua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é os anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de sofrer também aqueles que também estão sendo tentados. Muito obrigado pela tua companhia, pela leitura de hoje. Te aguardo amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos permitir.